Salve Maria, caríssimos, continuamos então com a série de vídeos, continuemos com essa série de vídeos sobre as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Septuaginta e sobre as antigas traduções bíblicas. A Septuaginta, ela é conhecida também como a tradução dos 70. Ela é um marco fundamental da história da transmissão do texto das Sagradas Escrituras. Há uma tradição apócrifa, a Carta de Aristeu, que essa tradução teria ocorrido no século III a.C., em Alexandria, durante o reinado de Ptolomeu II, Filadelfo. O rei ele desejava incluir uma cópia das Sagradas Escrituras hebraicas na famosa Biblioteca de Alexandria, né? E ele pediu para o reino de Judá, os sábios judeus, para traduzirem para o grego. Então foram mandados 72 sábios judeus, 6 de cada tribo de Israel, para essa tarefa. A tradição conta que eles trabalharam em celas separadas, e que por uma inspiração divina, mesmo trabalhando esses 72 tradutores em celas separadas, eles produziram uma tradução grega idêntica. O mesmo texto grego, um verdadeiro milagre que atestava a inspiração divina do trabalho. O certo é que, a gente sabe hoje em dia que a tradução da Septuaginta, houve vários autores, vários tradutores, e a gente tem uma versão que foi muito popular para os judeus da diáspora. Uma coisa interessante de se falar a respeito da Septuaginta é um trabalho do século III d.C., do padre da igreja, de nome Orígenes. Ele produziu a Hexapla. O que seria a Hexapla? Era uma obra crítica, já no século III. Orígenes, ele vem de Alexandria, e a Alexandria ela já tinha essa tradição de produzir textos críticos. Então, isso daí não é coisa nem do período da Renascença, nem do período do século XX e XXI, que nós estamos vivendo, não. O que era a Hexapla? A Hexapla era um códex onde que haviam 6 colunas. Haviam 6 textos divididos em 6 colunas. A primeira coluna era o texto hebraico original. Na época ainda não tinham vogais. O texto hebraico, não sei se as pessoas sabem, o hebraico ele só tem consoantes. Durante a Idade Média, os maçoretas, eles produziram pontos e traços, as nekudá no singular, nekudot no plural, que seriam para vocalizarem o texto hebraico. Mas antes disso, Orígenes já tinha feito uma transliteração, que é a segunda coluna para o grego, do texto hebraico. Então é interessante que antes dos maçoretas, Orígenes já tinha feito uma vocalização do texto hebraico. Não seria uma vocalização, uma transliteração em caracteres gregos do texto hebraico. A terceira coluna era a tradução de Áquila, a quarta coluna a tradução de Símaco, a quinta coluna, que era a mais importante, é a tradução a Septuaginta, e a sexta coluna é a tradução de Teodosião, ou Teodócio. E é interessante que Orígenes ele usou como os críticos textuais de Alexandria costumavam usar, símbolos, o asterisco, o óbelo, para mostrar quando uma variante não estaria no texto hebraico ou só estaria no texto grego. Ele marcou isso tudo bonitinho. E São Jerônimo, para sua revisão de vários livros da Bíblia e também para a tradução, ele utilizou-se da Hexapla. Nós sabemos, por exemplo, que São Jerônimo, para os Salmos, como eu disse, a segunda versão dos Salmos, que ele fez uma revisão usando a Hexapla de Orígenes, o livro dos Salmos que a gente chama de Saltério Galicano, que é o livro usado hoje em dia na liturgia no ofício divino. É usado no ofício divino tradicional, no breviário romano. A tradução de Teodosião, o Teodócio, por exemplo, algumas partes de Daniel, do livro do profeta Daniel, ele é traduzido também por meio dessa versão de Teodosião. A igreja preferiu em relação à Septuaginta, as partes que a gente chama de deuterocanônicas. Há outras traduções antigas importantes, por exemplo, a gente pode falar a versão siríaca, tem uma Vetus siríaca,
e tem a Peshitta. É interessante que Peshitta, em siríaco, ela quer dizer simples, claro, mas ela quer dizer também a edição vulgarizada. Então, se nós fôssemos traduzir Vulgata em siríaco, iria ser Peshitta. É porque ela é a versão que ela tornou o texto mais acessível aos falantes de siríaco. O siríaco é um dialeto do aramaico, né? Peshitta, por exemplo, ela foi composta entre os séculos II e V depois de Cristo, e ela é a versão oficial para os cristãos da Síria, os cristãos de rito siríaco. Para o Antigo Testamento, ela baseou-se no texto hebraico e ela traz uma tradição textual diferente do texto hebraico que foi usado para a Septuaginta e do texto hebraico que foi usado para a versão latina. Tanto a Vetus Vulgata, que algumas partes, alguns autores falam que talvez pudesse ter sofrido alguma influência, mas a Vetus Vulgata ela normalmente veio direto da Septuaginta. E mais importante que o texto a importância do texto hebraico para o texto latino é a Vulgata de São Jerônimo, que aí sim São Jerônimo usou o texto hebraico mesmo para traduzir. São Jerônimo era um dos padres da igreja que dominava o hebraico. Orígenes também era outro padre da igreja que dominava o hebraico também, a ponto de até fazer uma transliteração para o grego do hebraico, porque, como disse, o hebraico ele até hoje, ele só tem vogais, ele só tem consoantes, não tem vogais. Então, as vogais elas são usadas em livros de escolas, livros para crianças, livros para, por exemplo, não judeus, ou então, hoje em dia, como o hebraico, existe o hebraico moderno e ele é bem similar ao hebraico bíblico, então ele, normalmente, o hebraico moderno, ele é escrito só com as consoantes. Tá? Um episódio notável da história, aí só para a gente fechar aqui a nossa conversa a respeito da Septuaginta, um biblista, né? Um notável biblista do século XIX, que chamava Konstantin von Tischendorf. Ele encontrou o Codex Sinaiticus, ou Codex Sinaíticos, no mosteiro de Santa Catarina, do Monte Sinai. É interessante que ele fez 3 visitas lá, né? Lá nesse mosteiro de Santa Catarina, que está aos pés do Monte Sinai. É um mosteiro que nunca foi invadido, então é um mosteiro que conservava manuscritos muito antigos. Diz que na primeira vez que ele foi lá, ele passando na cozinha do mosteiro, aí ele encontrou um cesto. Os monges estavam usando cesto de papel velho para acender fogo, né? E nesse cesto tinha os papéis velhos, velhinhos mesmo, assim. Eles tinham manuscritos do século IV. Então, assim, os monges estavam usando manuscritos do século IV, isso em 1844, para acender o fogão, para acender o fogo do fogão. E aí ele resgatou 43 folhas, né, do famoso Codex Sinaiticus, ou Sinaíticos. Ele retornou a segunda vez, mas ele não conseguiu achar, e ele retornou uma terceira vez. Foi financiado pelo czar russo, né, o Alexandre II, e diz aí, conta-se a história, né, que ele mostrou uma versão que ele tinha feito, uma versão crítica da Septuaginta para um monge, e o monge falou para ele, daí eu também tenho uma bíblia dessas em grego. Aí ele pegou e falou assim, você tem? Olha, então mostra para mim e tudo. Aí disse que o monge levou ele numa das salas lá do mosteiro e tava lá o Codex Sinaiticus, ou Codex Sinaíticos, né, que basicamente era a Bíblia em grego. Tanto a Septuaginta, o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento. E ela data do século IV. Né? E um outro manuscrito importante que nós temos, além do Sináitico, do Codex Sinaiticus, ou Sinaíticos, é o Codex Vaticanus, que é também do século IV. E é importante para a reconstrução do texto da Septuaginta, porque ele apresenta o texto da Septuaginta por Antigo Testamento, e é importante para a reconstrução do texto do Novo Testamento, porque ele traz uma versão para o Novo Testamento, que é interessante que ela é muito próxima ao texto da Vulgata. Atualmente nós temos algumas edições críticas da Septuaginta,
tem a edição de Göttingen, eu não sei como pronuncia isso daí. Esse projeto está em andamento desde 1908. Parece que há uns anos atrás, 2022, me parece, 2022, alguma coisa, eles mudaram de nome e aí vão fazer mais uma versão. Já tinham lançado vários livros, mas aí eles resolveram mudar de nome esse projeto e relançar um livro dos Salmos. Mas parece que o livro dos Salmos que eles vão lançar da Septuaginta vai demorar 20 anos para fazer. E a gente tem uma edição de bolso, uma edição de Ralphs, de 1935, que recentemente, em 2002, ela era em 2 volumes, foi refundida e foi refeita. A de Ralphs ela é baseada em 3 códex. O Alexandrinos, que é um códex do século V, o Códex Vaticanus e o Códex Sinaíticos, ou quem preferir Sinaíticos, que é do século IV. Isso daí mostra pra gente que a palavra de Deus, ela sempre foi disseminada e ela chegou até nós com várias versões, mas essas várias versões, o interessante é que elas concordam entre si de uma maneira espetacular. Variantes, por exemplo, do Novo Testamento, que, se não me falha a memória, que poderiam modificar a maneira de interpretar o Novo Testamento, me parece que são 20 passagens somente. Só que nós católicos, nós não temos esse problema. Nós católicos, nós temos a igreja para interpretar. Então, para a gente, essas variantes que poderiam ser dificultosas para a fé, não tem problema algum, porque a igreja resolve isso para a gente. Infeliz são aqueles que se autodenominam intérpretes da Bíblia, né? Os protestantes, que eles sim vão ficar nessas 20 passagens do Novo Testamento, vão ficar enrolados, vão ficar sem como saber realmente o que Deus falou, quis falar para eles, né? Aí eles vão ter que pedir uma inspiração extraordinária do Espírito Santo e aí eu pergunto para eles, se algum protestante quiser me explicar, quando o Espírito Santo explica uma coisa para um e outra coisa para outro, uma coisa contraditória, como fica o Espírito Santo? Se eles tivessem realmente, de fato, o Espírito Santo para interpretar, todas as interpretações de todos os protestantes deveriam ser como se fosse a lenda lá da tradução da Septuaginta. As 72 tradutores, as 72 traduções iguais até na pontuação do grego. Não sei nem se naquela época já se utilizava aquelas pontuações do grego, né? Os espíritos, os acentos, o espírito áspero, o espírito brando e tudo, mas eu queria ver isso daí dos protestantes. Mas é isso, pessoal. Por hoje a gente deixa aqui a nossa explicação a respeito da Bíblia. Fiquem todos sob a proteção da Santíssima Virgem Maria e até o próximo vídeo. Salve Maria!